tá? Porque tem uma câmera aqui e uma lá, tá? Começou. Começou? Tá? Então tá bom. Shabbat Shalom Lekulam, tá? Então nós estamos nessa semana como povo de Israel, nós estamos estudando a porção de número 26, tá? Parashá Shemini, tá bom? Então sejam bem-vindos, tá? Todos quantos estiverem chegando agora pela plataforma do YouTube, tá bom? Sejam bem-vindos. Nós somos israelitas, netzarim, nazarenos, cremos na Torá, tá? Que ela é eterna, com os seus mandamentos, estatutos e juízos, e cremos que o nosso Messias Yahushua já veio cerca de 2000 anos atrás e em breve retornará. Primeira vinda como cordeiro, e a segunda vinda como leão da casa de Yahudá, como é atestado em Rit Galut, Apocalipse, capítulo 5. Tá bom? Então sejam bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, vou pedir o Davi e o Daniel para se prepararem, tá? O Davi vai fazer a brahá, a bênção anterior. Então nós, como povo de Israel, nós amamos tanto a Torá que nós fazemos um agradecimento antes e depois da leitura da Torá, tá bom? Então só um instantinho, tá? O Davi vai fazer a brahá, tá? Pode ir. Baruch Yahuwah HaMevorah. Baruch Yahuwah HaMevorah Leolam Vaed. Baruch Yahuwah HaMevorah Leolam Vaed. Baruch Atah Yahuwah Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu es Torato. Baruch Atah Yahuwah Noten HaTorah. Bendizei Yahuwah que é bendito. Bendito seja Yahuwah que é bendito para todo sempre. Bendito seja Yahuwah que é bendito para todo sempre. Bendito sejas tu, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Yahuwah, que nos deste a Torá. Amém. Daniel vai estar lendo agora o início, tá? De Vaikra, de Levítico capítulo 9, em hebraico, tá? Vai. Vaihi Bayom Hashemini Kara Moshe Leaharon Ulevanav Ulezeknei Israel. Vaiomer El Aharon Kar Leha Egel Ben Bakar Lehatat Veail Leolá Tenimim Vehakrev Lifnei Yahuwah. Amém. Todarabá. Agora o Davi vai fazer a bênção posterior. Baruch Atah Yahuwah Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah tzimet ve'hayei olam natan betorreinu. Baruch Atah Yahuwah Noten HaTorah. Bendito sejas tu, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, Yahuwah, que nos deste a Torá. Amém. Todarabá. Amém. Então nós vamos agora para a Parashá de número 26, tá bom? Então eu fiz um quadro aqui, tá? Vou mostrar para o pessoal, tá bom? Deixa eu ver se está dando para pegar para todo mundo aí, tá? Então vou mostrar aqui para o pessoal, tá? Que está pelo Google Meet, tá bom? E o pessoal aqui que está pelo YouTube. Tá dando para ver bem aí, Davi? Tá. Tá, né? Então vamos lá. Essa paraxá é bem sugestiva, tá? Olha que coisa interessante. O hebraico tem 4 níveis de interpretação. E o livro de Salmos fala, né, que o segredo de Yahuwah é para aqueles que o temem, que o amam. E ele lhes revela a sua aliança, tá? Então, o livro de Salmos fala sobre Sod. Yahuwah revela o seu Sod, o seu segredo. Então, o nosso método milenar em Israel contém 4 níveis de interpretação chamado Pardes, tá? Peshat, Remes, Drash, que é o Midrash, tá bom? E o Sod, que é o 4º nível. O 4º nível nós só temos acesso no hebraico. Olha que coisa interessante, tá? Então, nós temos aqui a Parashá de número 26, tá? 26, eu acredito que a maioria já saiba o que representa, tá? 26 é a gemátria, tá? Do nome do Criador, tá? Yahuwah, tá bom? Yud-Rei Vav-Rei, que aparece cerca de quase 7.000 vezes no Tanar, nos primeiros escritos, sem contar com a Brit Hadashah, com a Aliança Renovada, que aparece mais muitas vezes, tá? Então, só no Tanar, o nome do Criador Yahuwah aparece quase 7.000 vezes, tá bom? Então, esse nome, que aparece quase 7.000 vezes, não pode ser trocado. Não pode, ao invés de falar o nome Yahuwah,
usar de eufemismos, ficar escondendo o nome do Criador, tá? Então temos que falar o nome dele. O nome dele não é Senhor, o nome dele não é Jeová, o nome dele não é Adonai, embora Adonai seja um título que aparece na Torá, mas Adonai é um título, tá? O nome dele não é Deus, não é Senhor, não é Hashem, tá? Então o nome dele é Yahuwá. Então nós gostamos que as pessoas nos chamem pelo nosso nome, tá? O Criador é tão amoroso que lá em Isaías ele fala: eu sou Yahuwá, teu Elohim, que te chamo pelo teu nome. Olha que Elohim maravilhoso. Se ele nos chama pelo nome, nós também devemos chamá-lo muito mais pelo nome dele, Yahuwá. Então, essa paraxá de número 26 é bem sugestiva, porque 26 é a gemátria do tetragrama, Yud Rei Vav Rei. 10 mais 5 mais 6 mais 5, que é o valor das 4 letras, tá? Vai dar 26. E olha que interessante, o nome dessa paraxá é Shemini, tá? Shemini significa oitavo. Olha que coisa legal, oitavo. Olha aí, que coisa interessante. 26, que é o número da paraxá, tá? Que é a gemátria do nome sagrado, Yahuwá. 2 mais 6, nós temos o quê? O número 8, tá? Esse radical, essa raiz 8. Então, o nome do Criador está associado com essa paraxá, Shemini, que significa oitavo. O 8 na cultura israelita simboliza sempre o quê? Olam Rabá, o mundo vindouro, a eternidade. Sabemos que o mundo deverá durar 6.000 anos, tá? Quando completarem 6.000 anos, os pés do nosso Messias vão pisar lá no Monte das Oliveiras. Isso está registrado em Zacarias. Então os pés do nosso Messias vai tocar no Monte das Oliveiras quando baterem 6.000 anos, desde o relato da criação, e ele vai estabelecer o seu grande sábado, o seu grande Shabat, né? O Shabat Gadol, também conhecido como Reino Milenar. Então 6.000 anos mais o milênio vai dar o quê? 7.000. Depois do milênio, o que acontece? A Nova Jerusalém vai descer e nós vamos entrar num período chamado o quê? Eternidade, o 8º milênio, tá? Olam Rabá, o mundo vindouro. Então essa paraxá que vai descrever a inauguração do tabernáculo, olha que lindo, tá? Ela está associada à eternidade. Lembrar que Mashiach, ele é a planificação do tabernáculo. Tudo no tabernáculo aponta para o nosso Messias, Yahushua, tá bom? Então vamos lá. Shemini é o nome dessa paraxá, significa oitavo, tá? Nós temos inúmeros relatos nas escrituras que aparece o número 8. Sabemos que a Brit Milá, circuncisão, ela deve ser feita, tá? No 8º dia. Claro, se a pessoa não teve oportunidade de fazer no 8º dia, enquanto estiver vivo, não só pode, como deve fazer, tá? Mas, de preferência, tendo oportunidade que seja aos 8 dias de nascido. Por quê? É uma aliança eterna, a circuncisão, Brit Milá, no 8º dia, tá? Sabemos que Meler David, o rei Davi, que é uma personificação do Messias, ele era o 8º filho de Jessé, de Ishai, tá? Então olha que coisa interessante, tá? Então já aponta para Mashiach, ben David, tá? Da casa de Yahudá. E nós temos muitos outros relatos nas escrituras que falam acerca do número 8, mas como hoje é um resumo, não vai dar tempo de nós falarmos tudo, tá bom? Olha que coisa interessante. A gemátria da palavra Shemini, que é o nome dessa paraxá, tá? Somando todas as letras, que toda letra hebraica tem um valor numérico, tá bom? Vai dar o quê? 410, tá? 4 mais 1 mais 0 vai dar o quê? 5. Então, aponta para a Torá, tá? Os 5 livros da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Em hebraico, que é o nome original, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, tá? Então, se quisermos ter acesso ao 8º milênio, tá? A eternidade, tá bom? Shemini, ao 8º milênio, precisamos o quê? Guardar a Torá do nosso Elohim. Tudo já está codificado aqui no hebraico, no nível Sod. E olha que coisa maravilhosa. Sempre que as palavras em hebraico têm o mesmo valor numérico, tá? A mesma gemátria, se diz em Israel, elas estão conectadas, estão ligadas. Você só consegue compreender juntando elas. Olha que coisa interessante. Shemini, que é o 8º, que é o nome dessa paraxá, a gemátria é 410. A palavra Shema, o Shema Israel, que nós fazemos 2 vezes por dia, tá? A gemátria de Shema qual é?
410 também. Olha que coisa interessante, tá? Então precisamos o quê? Ouvir, né? Se quisermos ter acesso ao mundo vindouro, Olam Rabá, Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Errad. Escuta, ouve, obedece, Israel. Yahuwah é o nosso Elohim, Yahuwah é um, tá? Então precisamos ouvir, tá? Outra coisa interessante, tem outra palavra em hebraico, que a Gemátria é 410 também, tá? A palavra Mishkan, que é tabernáculo, tá bom? Então Mishkan, cuja tradução literal, tá? Se traduz por tabernáculo, mas a tradução mais ao pé da letra, tá? Seria lugar da Shekhinah, tá? Mi, que aponta para um lugar, Shhan, que é da raiz da palavra Shaham, Shahom, que é habitar, tá? Shekhinah, que muitas vezes é traduzida como glória, esplendor do Criador, tá? Shekhinah é um sinônimo de Kevod, tá? Então, olha que coisa interessante, o tabernáculo, que na verdade a tradução mais literal é o que? O lugar da Shekhinah, o lugar da presença divina, tá? Então a gemátria de Mishkan, que é tabernáculo, também é 410. Então precisamos entender que o tabernáculo, ele é planificado no Messias e Yahushua, cada peça ali aponta para o Messias, e como nós somos o corpo do Messias, tá? Que as Escrituras falam isso, o tabernáculo também aponta para nós, porque Paulo, Shaul Hachalir, diz em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o tabernáculo, o Mishkan de Elohim, tá bom? Então nós somos o tabernáculo, tá? Uma coisa interessante, uma diferença entre o tabernáculo, que é o Mishkan, e a Beit HaMikdash, a casa sagrada, o templo, a diferença é que o tabernáculo é móvel, tá? Então o que acontece? Nós somos esse tabernáculo móvel do nosso Elohim. Ele habita em nós, a sua Ruach HaKodesh, o seu Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, tá bom? Então nós vamos ver agora um resumo da Parashá, tá? Então nós falamos um pouco acerca do quarto nível, chamado Sod, tá? Que é o segredo, tá bom? Então nós vamos agora para o resumo, tá? E depois a gente vai comentar a Parashá. Essa Parashá, Shemini, tá? Cuja tradução é oitavo, tá bom? Então ela tem... Ela vem nos mostrar o quê? Acerca da eternidade, de várias coisas importantes, tá bom? Vamos lá. A Parashá Shemini começa discutindo os eventos que ocorreram no oitavo e último dia de Meluim, serviço de inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Após meses de preparação e antecipação, Aharon, Uvanai, Arão e seus filhos são finalmente instalados como Koanim, sacerdotes, em um serviço elaborado. Tá? Então, Aharon, junto com os seus 4 filhos, estão iniciando o ministério como Koanim. Aharon, mais especificamente como Kohen Agadol, como sumo sacerdote, tá? Auxiliado por seus 4 filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Sabemos que vai acontecer alguma coisa com os 2 filhos mais velhos dele, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Então vamos lá. Aharon abençoou o povo. Olha que coisa interessante, tá? Quem quiser marcar na sua escritura, deixa marcadinho aí que não esquece nunca mais, tá? Olha que legal. Em Levítico 9:22 diz assim: e Aharon levantou suas mãos para o povo e o abençoou. Então, pela primeira vez, Aharon fez o quê? A Birkat Koanim, a bênção sacerdotal, tá bom? Então, diz assim, Levítico 9:22, e Aharon levantou suas mãos para o povo e o abençoou, e desceu depois de fazer a oferta de pecado, a oferta de elevação e a oferta de pazes, Shelamim. Então, aqui, em Levítico 9:22, Aharon fez pela primeira vez a Brahá, tá? Dos sacerdotes, que ela é relatada em Números, capítulo 6, do 24 ao 26, tá bom? Que Elohim maravilhoso, que ele fala para nós abençoarmos o seu povo e ele até diz como é que nós devemos fazer, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então Aharon abençoou o povo e toda a nação de Israel rejubilou, quando a presença de Elohim paira sobre eles. Então a Kevod, a Shekhinah, o esplendor do Criador, pairou sobre o povo de Israel, tá? Entretanto, o entusiasmo é interrompido abruptamente
quando os dois filhos mais velhos de Aharon, Nadav e Avihu, são consumidos por um fogo celestial e morrem no Mishkan, no tabernáculo, enquanto ofereciam Ketoret, o incenso, sobre o altar. A Torá declara que eles morreram porque trouxeram Esh-Zará, fogo estranho, no lugar Kadosh, no lugar sagrado, cujo significado é discutido até a exaustão pelos nossos comentaristas. Então, só a título de curiosidade, um dos trechos mais comentados da Torá, tá, lá em Israel, é esse acerca da morte dos dois filhos mais velhos de Aharon. Tá? Então ninguém bate o martelo, tá, sobre essa questão da morte deles. Tá? O que a gente sabe é que eles entraram na presença do Criador de uma forma totalmente errada, tá? Irreverente. A gente vai estar vendo depois com mais detalhes. Ofereceram Esh-Zará, um fogo estranho que o Criador não havia pedido, tá bom? Então já é algo para refletirmos, tá? A adoração ao Criador tem que ser do jeito que ele estabeleceu, tá? Nós que somos israelitas, netzarim, nazarenos, nós não concordamos com essa frase que já se tornou até um jargão, né? Não por todos do cristianismo, mas por muitos do cristianismo, tá? Não por todos, vou falar mais uma vez, tá? Mas muitos do cristianismo falam, o Criador vê o coração, né? Eu vou fazer minha adoração extravagante, do meu jeito mesmo, e ele vai receber. Será que é assim? Se fosse assim, né? Então estava tudo certo lá com Nadav e Avihu, eles não teriam sido consumidos aí na inauguração do tabernáculo, tá bom? Tá? Então nós temos que ter reverência diante de Yahuwah Elohim, tá? Quando nos aproximamos dele. Lembrar que Meler David disse no Salmo 119, 7: louvar-te-ei com retidão de coração quando eu tiver aprendido os teus retos, os teus justos juízos. Ou seja, para louvar com retidão de coração, não é fazer de qualquer jeito, é quando eu tiver aprendido o quê? O que a Torá prescreve, tá bom? Então vamos lá. Nadav e Avihu morrem no Mishkan enquanto ofereciam Ketoret sobre o altar, tá? Então até hoje em Israel se comenta muito sobre isso, tá? Então vamos lá. Arão recebe ordens de que os Koanim, os sacerdotes, são proibidos de entrar no Mishkan enquanto impuros, e a Torá continua a relatar os eventos que ocorreram imediatamente após a morte trágica de Nadav e Avihu. A Parashá termina com uma lista dos animais kosher, tá? Também podemos falar kosher ou kasher, tá? E os alimentos que não são kosher, não são kasher, tá? Ou seja, que são chamados treif. O que não é kosher é treif. Então vamos lá. A Parashá Shemini termina com uma lista dos animais que são considerados kosher e não kosher e várias leis sobre tumá, impureza, tá? Então a gente vai estar vendo alguns aspectos interessantes sobre essa Parashá, tá? Então, primeiro, olha que coisa interessante. Muitas pessoas perguntam, né? Nessa Parashá, fala sobre Aharon ter abençoado o povo de Israel, tá? Então, olha que coisa interessante. Quando a gente faz a bênção sacerdotal, deixa eu escrever aqui, tá? Só um instantinho. Quando a gente faz a Birkat Kohanim, nós fazemos as nossas mãos formando a posição dessas duas letras aqui, ó, tá? Que é a mesma, eu repeti, a mesma letra, a letra Shin, duas vezes. Olha que coisa interessante. Então, olhe aqui para esse quadro, tá? A letra Shin é uma letra sagrada, tá? Que nós colocamos nos umbrais de nossas portas, tá? Então, a letra Shin é especialmente sagrada, por quê? Essa letra Shin, nós que somos aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, nós somos especialistas na letra Shin, né? 2, 3, 6, né? E por aí vai, né? Pastéis, né? Então, o pessoal aqui do Rio de Janeiro é Peixual, né? Peixual. Então, nós aqui do Rio de Janeiro somos especialistas nessa letra Shin, né? O S do carioca tem o som de letra Shin, né? Então, o pessoal até encarna na gente, fala assim, pô, o pessoal do Rio de Janeiro, eles parecem até som com Dolby Stereo, né? Um negócio que tinha antigamente. Nem sei se tem hoje em dia, né? Dolby Stereo. Esse Xi aí no final, tá? Então, quando nós fazemos a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, vocês vão reparar
que as mãos formam o quê? 2 letras Shin, tá? Vocês vão reparar isso, tá? Então, 2 vezes a letra Shin. E olha que coisa interessante, tá? Então, Aharon, quando fez essa bênção sobre o povo, a Birkat Kohanim, ele posicionou as suas mãos, tá? Isso a Torá não menciona, tá? Mas a tradição em Israel diz isso, tá? E tudo que seja tradição que agregue valores a nós, que não vá contra a Torá, tudo bem, entendeu? Então nós podemos comentar e falar acerca de tradições que não vão contra a Torá. Se alguma tradição for contra a Torá, a gente rejeita, tá bom? Então Aharon fez 2 letras, o formato de 2 letras Shin com a mão dele, tá? Mesmo no paleo-hebraico, tá? Que era diferente do hebraico moderno, tá bom? A letra Shin também fazia esse formato, tá bom? Então vamos lá, não igual ao hebraico moderno, mas também dava a entender que era a posição de 2 mãos, tá? Abençoando. Olha que outra coisa interessante que eu descobri, tá? Eu descobri. Vocês sabiam que em Êxodo, Shemot 25:4, tá? E não só em Êxodo 25:4, mas aparece inúmeras e inúmeras vezes, que o Criador fala toda hora, né? Azul, vermelho, púrpura e branco. Vocês já viram isso no tabernáculo? Toda hora, azul, vermelho, púrpura e branco, certo? Quando é traduzido por linho fino torcido, tá? É o que? É um linho fino, tá? Branco, que era que ficava em volta de quase todo o tabernáculo, aquele pano branco, tá? O que acontece? Esse linho fino torcido que tem na Bíblia de vocês, em hebraico o nome dele é shesh. Olha como é que se escreve shesh em hebraico, olha aqui, ó. Shesh, tá? Olha que coisa interessante, shesh. Eu acho até que essa palavra shesh já veio direto para o português, porque shesh em hebraico significa 6, ou seja, linho fino torcido é um tecido que tinha 6 pontos, ou seja, shesh. Eu acho que é mais uma das provas que o Brasil é israelita, tá? Ou seja, 6 deve ter vindo direto do shesh, que é 6 em hebraico. Pode falar, né? A Michele está falando que eles lá no Paraná são especialistas no Ureste e no Tave. Aí, então, olha que legal. Nossa irmã Yael, né? Nossa irmã Michele lembrou. O pessoal lá do Sul é especialista no Resh, né? Na letra Resh e na letra Tave. No Tave também, né? Tem algumas pessoas que entraram aqui no YouTube, não sei se você já falou. Ainda não falei não. Tiago Coutinho. Então, Shabbat Shalom para o nosso irmão Tiago Coutinho e toda a sua casa. Sejam bem-vindos. Caísla já estava, né, com a gente. Pedro Gomes. Shabbat Shalom para o nosso irmão Pedro Gomes e toda a sua casa. Sejam bem-vindos. Tem Santos. Santos e toda a sua casa, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom. Renata Melo. Renata Melo e toda a sua casa, seja bem-vinda. Shabbat Shalom. Adriana Moreira. Adriana Moreira e toda a sua casa, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom, tá? Quem está no chat. Quem está no chat, qualquer coisa, coloca um alô aí, um Shabbat Shalom, que a gente fala o nome de vocês, tá? Se a gente, por acaso, não tiver falado o nome de alguém. Então, mas o que tem a ver esse shesh, né? 6, poxa, o que tem a ver esse número 6? 6 em hebraico é shesh, tá? Olha que coisa interessante, cada uma das cores, dessas 4 cores, azul, vermelho, púrpura e branco, mostravam características do Messias e alguns dos evangelhos, algumas das Bessorot, tá? Olha que coisa interessante. Azul, né? Nós lembramos que Mashiach é tipificado pela águia que veio dos céus, tá? As boas novas de Yohanan, João, tá? Então vamos lá. Vermelho, as boas novas, tá? O evangelho de Marcos, tá? Que apresenta a cor vermelha. Mashiach como o boi, tá? Que se sacrifica, tá bom? Então nós vemos que púrpura é o que? As boas novas de Matitiarro, que apresenta o Mashiach como o leão, tá? O leão da tribo de Judá, tá? O rei. E a Bessorá, as boas novas de Lucas, apresentam o Mashiach como nosso sumo sacerdote nos céus. Olha que coisa interessante, tá? E é tipificado pela cor branco, tá? Que estava presente na roupa dos sacerdotes, tá? Então olha que coisa interessante. Então, quando Aharon abençoava os filhos de Israel, visto que eles são seres humanos, o ser humano foi criado no 6º dia, tá? Yom Shishi, ó, estão percebendo aí a estrutura da palavra? Shesh, 6. Yom Shishi, o dia 6º, tá? Da mesma estrutura, tá? Então, para abençoar o ser humano que foi criado no 6º dia,
se faz o quê? Duas vezes a letra Shin, tá? Para abençoar o ser humano, a humanidade, o povo de Israel e todos que se ajuntam ao povo de Israel, tá? E lembrar que essa letra Shin, tá? Ela está presente nas palavras mais sagradas em hebraico, tá? Por exemplo, Yahushua, tá? Tem a letra Shin. Se você falar também Yahusha, que também é o nome do Mashiach também, tá? Tem a letra Shin, tá? Yashua, ou a forma aramaica Yeshua, tem a letra Shin também, tá? Shabbat, que nós estamos celebrando hoje, tá? A festa que acontece em cada 7 dias, 52 vezes no ano, tá? Shabbat, tá? A cidade sagrada, Yerushalayim, Yerushalayim, tá? O nosso professor de Torá, tá? Que recebeu a Torá no Monte Sinai, Moshe, tá bom? Céus, reino dos céus, o que? Malhut ha-shamayim, tá? Então essa letra Shin, a primeira palavra da Bíblia, a primeira palavra da Torá, Bereshit. Então nós vamos ficar aqui falando o dia inteiro, tá? Acerca de palavras que tem essa letra Shin, tá? Kadosh, tá? Que é santo, sagrado, separado, tá? Então essa letra é muito especial para nós, ela é muito sagrada, tá? E por isso nós como sacerdotes nós fazemos, tá? Como Aharon fez há milhares de anos atrás, tá? Procurar trazer a bênção do Criador sobre o povo de Israel. E por que 2 letras Shin? Por quê? Israel se dividiu e se transformou em quantas casas? 2, tá? Então, e não posso deixar de falar, então a letra Shin é a letra de Shaddai, tá? Shomer Daltot Israel, tá? O que? O guardião das portas de Israel, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então essa Parashá, Shemini, ela fala muito sobre a eternidade, tá bom? A inauguração do tabernáculo. Vamos ler um comentário aqui, bem interessante, no Humash, tá bom? Então vamos lá. Quem ainda não conhece o Humash, tá? Essa obra maravilhosa, tá? Dos nossos queridos e amados irmãos da casa de Judá, tá bom? São 5 volumes. Tem Shin. Oi? O Humash também tem Shin, tem a letra Shin, tá? Humash, tá? Tá bom? É da raiz da palavra Hamesh, tá? Que é 5, tá bom? 5 livros da Torá. Então é coisa interessante, tá? Aqui nós temos os outros volumes, são 5 ao todo, tá? Então vamos lá. Vamos ler um comentário interessante sobre o nome da Parashá, tá? À primeira vista, o começo de nossa Parashá, Shemini, parece pertencer ao final da Parashá anterior. Então, a uma primeira vista, tá? Parece o quê? Parece que, na verdade, a gente está estudando a Parashá anterior, tá? Só que não é isso, tá? Então vamos lá. À primeira vista, o começo de nossa Parashá parece pertencer ao final da Parashá anterior, pois o final da Parashá Tzav descreve os primeiros 7 dias de consagração do tabernáculo, Mishkan. E o começo de nossa Parashá, Shemini, descreve o final, o 8º dia de consagração. Por isso que é Shemini. Shemini em hebraico é 8º. Então vamos lá, o 8º dia de consagração, quando a Sherinah, a Kevod, o esplendor, a glória, a presença divina finalmente desceu no Mishkan, no tabernáculo. Interrompendo esta história para começar uma nova Parashá, a Torá parece indicar que o 8º dia, embora aparentemente uma mera continuação dos dias anteriores, teve de fato um caráter totalmente diferente. Assim, o relato sobre o 8º dia, Shemini, deve começar um capítulo novo. Então, olha que coisa interessante, tá? Vamos lá. Como existem 7 dias na semana, só um instantinho, pode falar, Mel. Porque está vindo um pouco atrasado os comentários para a gente. Fala mais alto um pouquinho. Está vindo um pouco atrasado os comentários para a gente. Então, tem um comentário do sinal que você fez da letra Shin. Letra Shin, né? O Yachá está falando, vi uma vez que a forma nas mãos se juntando forma os querubins em cima da Arca da Aliança. E que antigamente, quando o Cohen fazia a bênção, até brilhava entre as mãos dele, muito bonito. Porque aparecia entre os querubins. Olha que lindo. Então, toda Arabá, o nosso Ari Yachá, tá? Nosso irmão Yachá pelo comentário. Lindo esse comentário, tá? Então, toda a tradição boa do nosso povo de Israel, tá? Nós podemos estar guardando. Tradições que engrandecem a Torá, engrandecem o nosso Elohim, tá? E outra coisa interessante, que eu não posso deixar de falar para vocês, tá? Se diz em Israel,
quando nós fazemos assim com a mão, tá? Abrindo os dedos, formando a letra Shin, vocês percebem que existem inúmeras aberturas, tá? Existem inúmeras aberturas. Essas aberturas são para o quê? Para que a bênção do Criador, o esplendor do Criador, a brahá do Criador venha sobre o povo de Israel. Ou seja, o sacerdote, tudo que ele tem que fazer é pronunciar a bênção, tá? Invocando o nome Yahuwá sobre o povo de Israel. E tão somente ele é um canal, ou seja, a bênção não vem do sacerdote, não vem do Cohen, ela vem diretamente do trono de Yahuwá Elohim. Então, quem faz a bênção tão somente, tá? Não atrapalha o Criador, tá? Deixa fluir o que? A bênção dele. Por isso existem essas aberturas, tá? Entre os dedos e entre uma mão e a outra também. Ou seja, é o próprio Criador que abençoa o seu povo. E tradicionalmente o pessoal que já participa toda semana sabe, quem faz a bênção faz essa posição de mãos e quem recebe faz como? Assim, porque esse é o momento em que o próprio Criador abençoa o seu povo de Israel, tá? Lembrar que nessa bênção sacerdotal, que se encontra em Bamidbar, números 6, do 24 ao 26, o nome Yahuwá, o tetragrama, é invocado 3 vezes, tá bom? Então vamos lá. E o Criador fala, tá? No versículo 27, depois da bênção sacerdotal, lá em Números capítulo 6, quando chega o versículo 27, o Criador fala, assim colocarão o meu nome sobre o meu povo e eu os abençoarei. Ou seja, não podemos abençoar o povo de Israel trocando o nome do Criador, escondendo o nome do Criador, tá? Então a mitzvah é um mandamento que para abençoar o povo dele, nós temos que falar o nome verdadeiro dele, tá? Yahuwá. Então vamos lá. Como existem 7 dias na semana, o número 7 alude ao ciclo do mundo natural. Então o 8 representa aquilo que está além do mundo, o reino espiritual mais sublime, que desafia qualquer interação com o mundanismo. Sendo verdadeiramente infinito, ele não tem nenhuma relação significativa com o que é finito. Ou seja, o número 8, ele não tem a ver com o que é finito, que tem fim. Pelo contrário, ele é infinito. E é esta a incompatibilidade fundamental entre 7 e 8. Tá? Lembrar que o 7 representa o quê? Totalidade, completude, perfeição, mas do ponto de vista o quê? Desse Olam Hazé, desse mundo presente, tá bom? Então o 8 transcende o 7, porque fechou 7, fechou um ciclo. O 8 é o que? O primeiro dia, tá, de uma nova criação, ou seja, a eternidade, tá? Então o 8 está associado ao 1, porque passaram-se 7 dias, tá? E esse 8º é o primeiro de um novo ciclo, tá? Como será a eternidade, tá? Em que a nova Jerusalém irá descer. E esta é a incompatibilidade fundamental entre os 7 e o 8, que a Torá se refere, colocando Shemini, o 8º, em uma paraxá à parte. A Torá está nos ensinando que 8, que é infinito e divino, e 7, que é desse mundo presente, do Olam Hazé e físico, não podem se misturar. Ou seja, a Torá está querendo nos ensinar que o 8 e o 7 não podem se misturar, tá? Isto quer dizer que eles não podem ser misturados pelo homem sozinho. Olha que coisa interessante. Porém, Yahuwá e seus mandamentos, é claro, não estão limitados pelo paradoxo entre a matéria e o espírito. Assim, quando o homem segue a ordem de Yahuwá para executar uma tarefa em particular com um objeto físico, nós testemunhamos uma improvável fusão de opostos. Aquele objeto físico, cuja própria natureza é ocultar a presença divina, agora torna-se uma expressão pura da vontade divina infinita. Assim, as 613 mitzvot, os 613 mandamentos são, na verdade, 613 pontes, 613 luzes entre o 7 e o 8. Por conseguinte, é através da observância destas mitzvot, destes mandamentos, que a presença de Yahuwá Elohim tornar-se visível dentro deste mundo físico com a verdadeira e completa redenção, como o 8º dia da consagração do tabernáculo, quando a Kevod, o esplendor, a glória de Yahuwá Elohim apareceu para todas as pessoas. Então, olha que explicação maravilhosa aqui do Rumash acerca do nome da Paraxá, tá? Então, que venhamos entender que o Criador tem esse poder de fundir
o que é desse mundo físico com o que é espiritual, tá? O 7 está associado a esse mundo físico, um número de completude, totalidade, perfeição, mas dentro dos parâmetros desse mundo presente. E 8 sobrepuja isso. 8 aponta para o quê? A eternidade, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos continuar aqui comentando acerca dessa paraxá, tá bom?